Olá, meu nome é Elton Cândido, eu sou advogado e professor de Direito da Uniesp Diadema, também conhecido como FAD, e o motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo é para os nossos alunos que vão prestar o exame de número 19, agora no próximo domingo. Então, atendendo a pedido de alguns alunos, eu vou comentar brevemente, até porque não tenho tempo suficiente para falar sobre tudo com relação ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética. Na verdade, eu precisaria de 3 ou 4 horas para expor todo o conteúdo. Então, para facilitar de forma didática os nossos estudos, eu vou utilizar a própria prova da OAB, que de uma certa forma abrange quase 80% do conteúdo pedido no que se refere ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética, e aí com certeza vocês vão estar relativamente preparados, embora boa parte desse preparo dependa de você, meu querido aluno, minha querida aluna, doutora da Uniesp Diadema. Então vamos lá. É necessário, para que a gente comece os nossos estudos, que você tenha o exame da ordem de número 17 e o 18, e também o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral da OAB e o Código de Ética. Perfeito? Então vamos lá. No exame de número 17, na primeira questão já coloca o seguinte: Leôncio é estagiário de escritório especializado na área civil e testemunha o descumprimento de norma legal por funcionário público. Imediatamente comunicando a situação a seu advogado supervisor, ambos dirigem-se ao órgão diretor administrativo competente e reclamam pelo descumprimento de lei, o que foi reduzido a termo. A referida reclamação veio a ser sumariamente arquivada por não ter sido feita de forma escrita. Vem a pergunta. Nos termos do Estatuto da Advocacia, reclamações por descumprimento de lei. Alternativa A. Devem ser necessariamente escritas. B. Devem ser formuladas pela OAB exclusivamente. C. Podem ser verbais. E D. São de atribuição privativa do conselheiro da OAB. A alternativa correta está no artigo 7º, inciso 11. Eu vou ler para vocês. Artigo 7º, inciso 11. Reclamar. O que diz o artigo 7º? Só para a gente recapitular. O artigo 7º fala dos direitos do advogado no Estatuto da Advocacia. É obrigatório você ler o artigo 7º. Além de outros que no final do vídeo eu vou colocar como obrigatórios para a prova de domingo. Então, artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Ou seja, note-se que o advogado ou advogada pode reclamar verbalmente ou por escrito, ou seja, não necessariamente só por escrito. Artigo 7º, inciso 11. Para a gente não perder tempo, para o vídeo ficar o mais objetivo possível para quem já está estudando para o exame de ordem, está ansioso, já passei por isso, sei muito bem o que vocês sentem. Na questão 2, nós temos a seguinte questão. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas para sua admissão em registro, em não se tratando de empresa de pequeno porte e de microempresas, consoante o Estatuto da Advocacia, devem, alternativa A, apresentar os dados do contador responsável. Alternativa B, permitir a participação de outros profissionais liberais. Alternativa C, conter o visto do advogado. Alternativa D, indicar o advogado que representará a sociedade. Primeira pegadinha aqui. Alternativa C, no enunciado, quando coloca empresa de pequeno porte, de microempresa, isso não importa absolutamente nada para o Estatuto da Advocacia. Você deve observar o quê? O artigo 2º, artigo 2. Porque deve conter necessariamente um visto do advogado. Vou ler para você o artigo 2º. O artigo 1º, parágrafo 2º. São atividades privativas da advocacia. Parágrafo 2º do artigo 1º.
Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Ou seja, o que ele está perguntando aqui é sobre atos e contratos constitutivos, só isso. Ou seja, se é empresa de pequeno porte, se é microempresa, isso é só para confundir a sua cabeça. Chamar contador, igual coloca na questão, ou indicar o advogado que representará a sociedade, isso é só para confundir o candidato. Então, artigo 1º, outro artigo que você não pode deixar de ler. Na questão 3, diz o seguinte: Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse como procuradora do município em que reside. Como não pretendia mais exercer a advocacia privativa, mas apenas atuar como procuradora do município, pediu o cancelamento da sua inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Aí vem. A. Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos são obrigados à inscrição na OAB para o exercício de sua atividade. Alternativa B. Patrícia não agiu corretamente, pois deveria ter requerido apenas o licenciamento do exercício da advocacia e não o cancelamento da sua inscrição. Alternativa C. Patrícia poderia ter pedido o licenciamento do exercício da advocacia, mas nada a impede de pedir o cancelamento da sua inscrição, caso não deseje mais exercer a advocacia privativa. Alternativa D. Patrícia agiu corretamente, pois uma vez que os advogados públicos não podem exercer a advocacia privada, estão obrigados a requerer o cancelamento de sua inscrição. Você deve observar o artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 1º. Alternativa correta qual que seria? Qual que você anotou? Alternativa A. Patrícia não agiu corretamente, pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de sua atividade. Ou seja, passou em concurso para procurador de um determinado município, deve continuar inscrito à OAB. Sim, isso está no artigo 3º, parágrafo 1º. O exercício da advocacia, da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas do Estado e do Distrito Federal, dos municípios, olha aqui, e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Ou seja, se é procurador de um determinado município, deve continuar inscrito à OAB, sim. Alternativa 4. A advogada Maria foi presa em flagrante. Essa é interessante. Por furto cometido no interior de uma loja de departamentos. A advogada foi em uma determinada loja. Nessa determinada loja de departamentos, furtou um determinado objeto. Na delegacia, teve a assistência de advogada por ela constituído. O auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, fato que levou a advogada de Maria a arguir sua nulidade. A advogada da doutora Maria está arguindo a nulidade porque não existia um representante da OAB naquele momento. Vem as alternativas. Essa é uma questão que sempre cai, que é do artigo 7º. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. A. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre do motivo ligado ao exercício da advocacia. Alternativa B. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença do representante da OAB é facultativo, em qualquer caso, podendo sempre ser suprida pela presença de advogado indicado pelo preso. Alternativa C. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogado não pode ser preso por crime afiançável. Alternativa D. O auto de prisão em flagrante
é nulo, pois a presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante é sempre obrigatória. Se você respondeu a alternativa A, está correta. Por quê? O auto de prisão em flagrante não é nulo. A prisão da advogada não tem qualquer ilegalidade, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre do motivo ligado ao exercício da advocacia. Artigo 7º, inciso 4º. Olha o que diz. Ter a presença, direitos dos advogados, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. No caso da advogada ir até um departamento, uma loja qualquer, subtrair um determinado produto, ela não está em exercício da advocacia. Logo, essa prisão em flagrante, ela é legal. Quer fazer alguma pergunta, Fausto? Não? Tá bom assim? Tá ótimo. Vai? Questão 5. Vamos lá, questão 5. O advogado Márcio, sócio de determinado escritório de advocacia, contratou novos advogados para a sociedade e subestabeleceu com reserva em favor de novos contratados os poderes que lhe haviam sido outorgados por diversos clientes. O mandato possuía poderes para subestabelecer. Guarde-se essa informação. O mandato possuía poderes para subestabelecer. Um dos clientes do escritório, quando percebeu que havia novos advogados trabalhando na causa, os quais não eram por ele conhecidos, não apenas resolveu contratar outro escritório para atuar em sua demanda, como ofereceu representação disciplinar contra Márcio, afirmando que o advogado não agira com lealdade e honestidade. Aí vem a pergunta. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativas. A. A representação oferecida não deve ser enquadrada como infração disciplinar, pois apenas o subestabelecimento do mandado de reserva, sem reserva de poderes, devem ser comunicados previamente ao cliente. Alternativa B. A representação oferecida não deve ser enquadrada como infração disciplinar, pois o subestabelecimento de mandado, com ou sem reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Será? Alternativa C. A representação oferecida deve ser enquadrada como infração disciplinar, pois o subestabelecimento do mandato, com ou sem reserva de poderes, deve ser comunicado previamente ao cliente. Alternativa D. A representação oferecida deve ser enquadrada como infração disciplinar, pois o advogado deve avisar previamente ao cliente acerca de todas as petições que apresentará nos autos do processo, inclusive sobre as de juntada de subestabelecimento. A alternativa correta é a alternativa A. A representação oferecida não deve ser enquadrada como infração disciplinar. Lembrando que a questão está colocando se é infração ou não é infração subestabelecer. Pois apenas o subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes, ou seja, eu entrego tudo para o outro advogado, apenas esse deve ser comunicado previamente ao cliente. Então a alternativa correta era a alternativa A. O amparo legal vai estar no Código de Ética, no artigo 24. Artigo 24. Subestabelecimento do mandato com reserva de poder é ato pessoal do advogado da causa. Se no mandado, se na procuração consta que eu posso subestabelecer com ou sem reserva de poderes, eu posso subestabelecer com reserva de poderes sem problema algum e não preciso informar o meu cliente. Questão 6. Daisy é uma próspera advogada e passou a buscar novos desafios, sendo eleita deputada estadual. Por força de suas raras habilidades políticas, foi eleita integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado Z. Ao ocupar esse honroso cargo, procurou conciliar sua atividade parlamentar com o exercício da advocacia, sendo seu escritório agora administrado pela filha. Nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A atividade parlamentar de Daisy é incompatível com o exercício da advocacia.
Não sei, vamos ver. A participação de Daisy na mesa diretora a torna incompatível com o exercício da advocacia. Alternativa C. A função de Daisy como integrante à mesa diretora do Parlamento Estadual é conciliável com o exercício da advocacia. Alternativa D. A atividade parlamentar de Daisy na mesa diretora pode ser conciliada com o exercício da advocacia em prol dos necessitados. Se você respondeu a alternativa B de bola, B de Brasil, está correta. A participação de Daisy na mesa diretora a torna incompatível com o exercício da advocacia. Aonde está isso? No Estatuto da Advocacia, no artigo 28. Artigo 28, inciso 1. Vou ler para vocês. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: chefe do Poder Executivo e membro da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. O que diz a alternativa? Ela não assume justamente a mesa diretora da Assembleia Legislativa, ou seja, não poderia. Aliás, não poderia advogar, que é essa a pergunta que a questão coloca. Então, o artigo 28, inciso 1º. Caminhando. Questão 7. O advogado F recebe de seu cliente WW determinada soma em dinheiro para aplicação em instrumento necessário à exploração de jogo não autorizado por lei. Nos termos da advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia, a infração disciplinar. Está perguntando de infração disciplinar. A. Decorre somente se o advogado exige o valor para aplicação ilícita. B. Surge diante do recebimento para aplicação ilícita. C. Incorre, pois se trata de mero ilícito moral. D. É descaracterizada por ausência de previsão legal. Se você assinalou a questão B de Brasil, surge diante do recebimento para aplicação ilícita. Está correto. Por quê? No artigo 34 do Estatuto da Advocacia, que disciplina justamente as infrações, constitui infração disciplinar. Lá no inciso 18, diz o seguinte, solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Então, o advogado incorreu no artigo 34, infrações disciplinares. A questão 8ª. O advogado Nelson, após estabelecer seu escritório em local estratégico nas proximidades dos prédios que abrigam os órgãos judiciários, representantes de todas as esferas do judiciário, resolve publicar anúncio em que, além dos seus títulos acadêmicos, expõe a sua vasta experiência profissional, indicando os vários cargos governamentais ocupados, inclusive o de ministro de prestigiada área social. Nos termos do Código de Ética da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Já não é mais Estatuto da Advocacia, Código de Ética. Vamos lá. Alternativa A. Assinalar a alternativa correta. A. O anúncio está adequado aos termos do Código, pois indica os títulos acadêmicos e a experiência profissional. B. O anúncio está adequado aos termos do Código, por não conter adjacências ou referências elogiosas ao profissional. Alternativa C. O anúncio colide com as normas do Código, pois a referência a títulos acadêmicos é vedada, por indicar a possibilidade de captação de cliente. Alternativa D. O anúncio colide com as normas do Código, que proíbem a referência a cargos públicos capazes de gerar captação de cliente. Se você assinalou a alternativa D de dado, essa está correta. E aonde está o amparo legal desse artigo da alternativa D? Está no Código de Ética, no artigo 29, parágrafo 4º. Vou ler para vocês também. Artigo 29, parágrafo 4º. O artigo 29 vai tratar justamente da publicidade. O parágrafo 4º coloca o seguinte: o anúncio de advogado não deve mencionar direta ou indiretamente qualquer cargo.
função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercício passível de captar cliente. Ou seja, eu posso ter todos os títulos do mundo, ou inclusive exercer alguns cargos públicos indicados, enfim, por algum político, alguém que tenha um mandato eletivo, por exemplo, mas eu não posso usar esse cargo, como no caso do exemplo era de ministro, um ministério qualquer, porque isso, de acordo com o Código de Ética, poderia caracterizar captação de cliente e viola o artigo 29, parágrafo 4º. Outro artigo que vocês precisam ler, artigo 29 inteiro do Código de Ética. Questão 9. Gisela é advogada recém-aprovada no exame da ordem e herda diversas causas de um colega de classe que resolveu trilhar outros caminhos. Herdou as causas, deixando numerosos processos para acompanhamento nos juízos de primeiro grau. Ao acompanhar uma sessão de julgamento na Câmara Civil do Tribunal W, tem necessidade de apresentar, antes de iniciar o julgamento, alegações escritas aos integrantes do órgão julgador, que somente foram completadas no dia da sessão. Aguardando o início dos trabalhos, assim que os julgadores se apresentaram para o julgamento, a jovem advogada dirigiu-se a eles no sentido de entregar as alegações escritas, sendo admoestada quanto à sua presença no interior da sala de julgamento, na parte reservada aos magistrados. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o ingresso dos advogados nas salas de sessões, alternativa A, está restrito ao espaço da plateia. B, depende de autorização do presidente da Câmara. C, é livre, inclusive na parte reservada aos magistrados. E D, depende de concordância dos julgadores. Se você respondeu a alternativa C, C de casa, está correto. É livre, inclusive na parte reservada aos magistrados. Aonde está o amparo legal disso? Para se você, por acaso, passar por esse constrangimento. Espero que nunca passe por isso quando for advogado ou advogada. Está no artigo 7º. Lembra que eu falei que é obrigatório o artigo 7º? Artigo 7º, direitos dos advogados? Vamos lá. Artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos advogados. Inciso 6º, a linha A. Ingressar livremente. Ingressar livremente. A linha A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ou seja, o advogado pode entrar em qualquer lugar em se tratando de um julgamento. Claro que é sempre importante é sempre necessário, prudente, até por uma questão de urbanidade, pedir licença, pedir autorização para o magistrado. Mas se houver a recusa, você está amparado pelo artigo 7º, inciso 6º, a linha A. Com relação ao exame 17, que nós estamos analisando, vamos para a última questão, a questão 10. Laura formou-se em prestigiada faculdade de Direito, mas sua prática advocatícia foi limitada, o que a impediu de ter experiência maior no trato com os clientes. Realizou seus primeiros processos para amigos e parentes, cobrando módicas quantias referentes a honorários advocatícios. Ao receber a cliente Thelma, próspera empresária, e aceitar defender os seus interesses judicialmente, fica em dúvida quanto aos termos de cobrança inicial dos honorários pactuados. Em razão disso, consulta o advogado Luciano, que lhe informa, segundo os termos do Estatuto da Advocacia, que, salvo estipulação em contrário, aí vem a alternativa. Quer saber de você aonde cobrar e como cobrar. Alternativa A. Metade dos honorários é devida no início do serviço. Alternativa B. 1/5 dos honorários é devido ao início do processo judicial. Alternativa C. A integralidade dos honorários é devida até a decisão de primeira instância. E alternativa D. 1/3 dos honorários é devida no início do serviço, ou seja, no início do serviço 1/3.
Se você respondeu a alternativa D de dado, essa está correta. E onde você vai encontrar o amparo legal? No artigo 22, o artigo 22 do Estatuto da Advocacia, que fala justamente sobre isso. Artigo 22, parágrafo 3º. Mas ele complementa. Se caiu uma questão diferenciada ou diferente com relação a algum conteúdo do artigo 22, vamos ler o artigo 22 inteiro, parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, que é o que diz a D. Por isso que a D está correta. Outro terço até a decisão de primeira instância. Ou seja, mais 1/3 até a decisão de primeira instância. E o restante até o final. No caso, no segundo grau, é um recurso que algum advogado vai pleitear. Enfim, então está no artigo 22, parágrafo 3º. 1/3 no início, 1/3 até a decisão de primeira instância e 1/3 até o final da demanda. Essa foi uma pequena análise com relação ao exame 17. É interessante, eu quero passar alguns artigos obrigatórios para vocês lerem, com relação ao Estatuto da Advocacia ou Código de Ética. Tome nota. Do artigo 1º ao artigo 7º, lê todos. Não são muitos, mas leia todos. Lê o artigo 11, que fala sobre cancelamento de inscrição. Artigo 12, que fala sobre licenciamento. Artigo 15, que fala sobre a sociedade de advogados. Não caiu nesse exame, mas caiu no 18. Artigo 27, 28, 29 e 30, que fala sobre a incompatibilidade e os impedimentos. Pode ler. Sempre cai questões relacionadas ao licenciamento e à incompatibilidade. Artigo 34, que fala das infrações. Esse é importantíssimo. 35, 36, 37 e 38. Do Estatuto da Advocacia, tem que ler esses artigos. Na verdade, tem que ler o Estatuto inteiro. Mas se você está desesperado, não sabe o que ler, ou tem pouco tempo, leia pelo menos esses artigos que eu estou indicando. Com relação ao Código de Ética, eu indico... Com relação ao Código de Ética, eu indico os artigos 25, 26 e 27, que fala sobre o sigilo profissional, o capítulo inteiro da publicidade, e também o artigo 51, que fala sobre os procedimentos em caso de processo disciplinar. Tá? Então, são esses artigos, os artigos 51, 25, 26 e 27, todo o capítulo de publicidade no Código de Ética e o artigo 51, que fala dos procedimentos no caso de processo disciplinar. Essa foi uma análise do exame de número 17. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu fui um pouco rápido, mas é por conta da urgência de divulgar esse vídeo para vocês. Nessa pequena análise que nós fizemos, nós conseguimos abranger 70% dos assuntos que caem nos exames de ordem com relação ao Estatuto da Advocacia e Código de Ética, mas é importante que vocês leiam todos esses artigos que eu indiquei e, de preferência, todo o Estatuto da Advocacia. Aí você vai estar muito mais amparado. Dando continuidade ao vídeo relacionado à análise das questões do Código de Ética dos exames 17 e 18, eu agora vou procurar fazer um apanhado do último exame da OAB, o número 18, e colocar alguns artigos que no artigo 17 não foi pedido, mas que é importante que você leia também, embora eu já tenha indicado todos aqueles artigos no final do vídeo, no final da análise do exame 17. Então é importante vocês lerem todos aqueles artigos, vocês vão entender por quê. Para esse exame 18 e provavelmente esse exame que vocês vão prestar o 19. Vamos lá, na questão 1, então é importante que você tenha a prova em mãos. Eu estou usando a prova branca, tá? O tipo branca. Questão 1. Paulo é contratado por Pedro para promover ação com pedido condenatório em face de Alexandre por danos causados ao animal de sua propriedade. Em decorrência do processo, houve condenação do réu ao pagamento de indenização ao autor, fixados honorários de sucumbência correspondentes a 10% do apurado em cumprimento de sentença. O réu ofertou apelação contra a sentença proferida na fase cognitiva. Ainda
pendente de julgamento do recurso, Pedro decide revogar o mandato judicial conferido a Paulo, ao advogado, desobrigando-se de pagar os honorários contratualmente ajustados. Nos termos do Código de Ética, a revogação do mandato judicial por vontade de Pedro, as alternativas: A. Não o desobriga de pagamento de verbas honorários contratados. B. Desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas. C. Desobriga-o do pagamento das verbas honorárias contratadas e da verba sucumbencial. D. Não o desobriga do pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, mas o desobriga das verbas contratadas. Bom, a D certamente não é, um pouco estranha. Mas se você respondeu a alternativa A, não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, essa é a alternativa correta. Vai estar lá no artigo 22 do Código de Ética. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente que pretenda ver com ele autuado outros advogados, nem aceitar a indicação de outro profissional para que ele trabalhe no processo. Então, artigo 22 do Código de Ética. Alternativa A é a correta da questão 1. Com relação, eu vou dar um pulo aqui para a questão que eu acho interessante. Por exemplo, o artigo, a questão 2, ela fala do artigo 7º. Como eu já pedi para vocês lerem o artigo 7º inteiro, que fala dos direitos dos advogados, vai no artigo 7º que você consegue responder a questão 2. Então, eu já falei isso no começo do vídeo. Artigo 7º, lê ele inteiro. Na questão 3, é importante, por quê? Porque traz uma questão das sanções aplicadas aos advogados. Censura, suspensão, exclusão, que é algo novo que eu ainda não falei, que a gente ainda não viu ainda na nossa análise aqui. Então, na questão 3. A advogada Ana retirou de cartório os autos de determinado processo de conhecimento, em que representava a parte ré, para apresentar contestação. Protocolou a petição tempestivamente, ou seja, dentro do prazo, mas deixou de devolver os autos em seguida por esquecimento, só o fazendo após ficar pouco mais de 1 mês com os autos em seu poder. Ao perceber que Ana não devolvera os autos imediatamente após cumprir o prazo, o magistrado exarou o despacho pelo qual a advogada foi proibida de retirar novamente os autos do cartório em carga, até o final do processo. Nos termos do Estatuto da Advocacia, deve-se assentar quanto à sanção disciplinar que... Isso é importante. Artigo 34 tem que ler de qualquer jeito. Sempre cai questões relacionadas à sanção, à punição dos advogados, enfim, com relação a algum equívoco na atividade da profissão. Alternativa A, tá assim, ó. Não se aplica porque Ana não chegou a ser intimada a devolver os autos. Alternativa B, não se aplica porque Ana ficou pelo menos 3 meses com os autos em seu poder. Vamos falar sobre isso. Alternativa C. Aplica-se porque Ana reteve abusivamente os autos em seu poder. Não, abusivamente os autos em seu poder. Alternativa D. Aplica-se porque Ana não poderia ter retirado os autos de cartório para cumprir o prazo assinalado para a contestação. Essa D é um absurdo. Claro que ela precisava fazer carga dos autos para conseguir apresentar a sua defesa, a contestação da sua cliente. Se você respondeu a alternativa A, não se aplica porque Ana não chegou a ser intimada a devolver os autos. Essa é a alternativa correta. Talvez alguns colegas alguns alunos vão estranhar o seguinte: bom, mas ela não devolveu os autos. Perfeito, mas na alternativa C, coloca que Ana reteve abusivamente. E no enunciado coloca que ela não devolveu por esquecimento. Ou seja, não viaje muito nas questões, seja objetivo, principalmente com relação ao enunciado. Se o enunciado deixou claro que foi por esquecimento, não queira aplicar
à sua colega advogada na questão uma punição e uma sanção dizendo que ela foi abusiva quando ela reteve os autos. Isso não aconteceu. Por isso que a C não é adequada, porque o enunciado não coloca isso. Então a alternativa A, ela não foi intimada. O juiz deveria ter intimado-a para devolver os autos. E se ela não devolvesse os autos depois de intimada, aí sim caracterizaria C. Outra questão importante que eu ainda não falei, acho que é a alternativa, a questão 5, essa é importante. Determinada causa em que se discutia a guarda de 2 menores estava confiada ao advogado Álvaro, que trabalhava sozinho em seu escritório, aproveitando o período de recesso forense e considerando que não teria prazo a cumprir ou atos processuais designados durante esse período. Álvaro realizou viagem para visitar a família no interior do estado. Alguns dias depois de sua partida, ainda durante o período de recesso, instalou-se situação que demandaria a tomada de medida urgente no âmbito da mencionada ação de guarda. Alternativa, é importante essa alternativa. O cliente de Álvaro, ou seja, o cliente, considerando que seu advogado se encontrava fora da cidade, procurou outro advogado, Paulo, para que a medida judicial necessária fosse tomada, recorrendo-se ao plantão judiciário. Paulo não conseguiu falar com Álvaro para avisar que atuaria na causa em que este último estava constituído, mas aceitou procuração do cliente assim mesmo e tomou a providência cabível. Aí vem a questão. Poderia Paulo ter atuado na causa sem o conhecimento e a anuência de Álvaro? Alternativa A. Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. Alternativa B. Paulo poderia ter atuado em causa ainda que não houvesse providência urgente a tomar, uma vez que o advogado constituído estava viajando. Alternativa C. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois o advogado não pode aceitar procuração a quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, ainda que haja necessidade de tomada das medidas urgentes. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois os prazos estavam suspensos durante o recesso. Qual você respondeu? Se você respondeu a alternativa A de Antônio, essa está correta. Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. Aonde está o amparo legal? No Código de Ética, no artigo 11. Outro artigo importante para vocês lerem, 11. Presta atenção. Artigo 11 está no capítulo das relações com o cliente. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído. Ou seja, se você vai só até aqui, o Paulo não poderia ter aceitado a procuração, porque Álvaro já era um advogado constituído. Sem prévio conhecimento deste, vírgula, salvo por motivo justo ou para adoção de medida judicial urgente e inadiáveis, que é justamente o que coloca a questão, uma medida urgente. Nesse caso, a alternativa A é a correta, de acordo com o artigo 11 do Código de Ética. A última questão que eu vou analisar, até por uma questão de tempo, é a questão 7. Vamos lá. Questão 7. Os advogados Márcio, Bruno e Jorge, inscritos nas seccionais do Paraná e de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados, resolveram constituir determinada sociedade civil de advogados para atuação na área tributária. A sede da sociedade estava localizada em Curitiba, Paraná. Como os 3 sócios estavam inscritos na seccional de Santa Catarina, eles requereram o registro da sociedade também nessa seccional. Márcio, por outro lado, já fazendo parte da sociedade com Jorge e Bruno, requereu, juntamente com seu irmão,
igualmente advogado, o registro de outra sociedade de advogados também na seccional do Paraná. Esta com especialização na área tributária. As sociedades não são filiadas. Aí vem as alternativas. Sobre a hipótese descrita, é correto afirmar que a sociedade de advogados de Márcio, Bruno e Jorge A. Não pode ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio não poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados do Paraná. Alternativa B. Não poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados do Paraná. Alternativa C. Poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois os 3 advogados que dela fazem parte estão inscritos na seccional em questão. Márcio não poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados no Paraná. Alternativa D. Poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois os 3 advogados que dela fazem parte estão inscritos na seccional em questão. Márcio poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados no Paraná. Alternativa complexa, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Se você respondeu a alternativa A está correta. E onde você vai encontrar um amparo legal? Lá naqueles artigos que eu pedi para você ler. Um deles é justamente o artigo 15, que fala sobre sociedade de advogados, artigo 15 do Estatuto da Advocacia, não é do Código de Ética. Artigo 15, parágrafo 4º. Vamos lá, já vou pular direto para o 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. É justamente o que está colocando aqui, ó. Por isso que Márcio, Bruno e Jorge não poderá ser registrada na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio não poderá requerer inscrição em outra sociedade de advogados no Paraná. Ele já tem uma inscrição no Paraná, de uma sociedade. Correto? Eu encerro por aqui as minhas análises. É claro que existem outras questões um pouco mais abrangentes, mas é que por conta do tempo eu não vou poder analisar todas, mas a gente conseguiu analisar pelo menos nos 2 exames 16 questões. E quero deixar registrado também o meu agradecimento à Terra Negra Filmes, que está cedendo o seu estúdio para que eu conseguisse gravar. Terra Negra Filmes é uma produtora de Diadema. E se você se deparar com uma outra questão que porventura eu, infelizmente por questão do tempo, não consegui avaliar, me manda uma mensagem, ou via WhatsApp, ou e-mail, ou até pelo próprio canal, e aí a gente mantém essa relação para que você tenha o mais absoluto êxito na prova da OAB do exame de número 19. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É importante que vocês comentem para que eu consiga produzir outros vídeos e assim enriquecer o seu e o meu conhecimento jurídico também. Quero deixar um grande abraço aos doutores e às doutoras da Uniesp Diadema.